paz, Senhor Jesus, gente, tudo bem? Agora eu fiquei tímida. Mas tudo bem com vocês? Vou já assinar aqui pra vocês. Deixa eu acertar. Só um minutinho aqui. Ai, meu Deus. Acertando aqui. Ai, meu Deus do céu. Então, gente, o tema da live de hoje é sobre deserto, como eu falei pra vocês. E eu fiquei um pouquinho tímida agora, mas ok, acontece, né? Mas, então, vamos falar sobre o tema deserto. Que é um tema, pensa uma pessoa que entende desse tema, sou eu. Então, vou começar aqui falando sobre deserto para vocês. Que, como sabemos, o deserto é um lugar que passamos, que é um lugar difícil, que passamos, onde tem muitas provações em nossa vida. Para nós cristãos, a gente reconhece o que é o deserto muito bem, porque eu tenho certeza que é cristão, todos já passaram pelo deserto, né? Então, o deserto é um lugar de provas, um lugar difícil, onde a gente aprende e vira sábios, porque para muitos o deserto é um lugar de morrer. Mas o deserto, na verdade, é um lugar que a gente vai sair mais sábio, com mais sabedoria, que a gente vai sair mais, sabe, mais próximos de Deus. Porque assim como o deserto na vida dos profetas, como na vida de Filipe, na vida de Moisés, foram algo bom, sabe? Por mais difícil que seja, foram algo bom que eu vou estar falando. Então, o deserto, às vezes, é para nos ensinar, sabe? Para nos ensinar, para fazer a gente ficar mais próximos de Deus, para conseguir as almas para Jesus. Então, esse foi um tema que eu escolhi porque é um tema muito bom de se falar e porque em meio a essa pandemia, tanta coisa ruim que a gente está vivendo, estamos passando por um deserto, porque aqui nessa pandemia a gente sabe agora que Jesus vai saber quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Quem é que adora Jesus de verdade ou só adorava no tempo de bonança. Então esse tempo é para separar como é que é mesmo? O trigo do joio. Então, esse tempo está separando os verdadeiros cristãos dos falsos. E teve alguém, eu não sei quem foi, eu já esqueci, mas teve alguém que pediu para falar sobre esse tempo que a gente está passando e tudo mais. Então, o deserto se põe nesse tempo também, porque esse tempo que nós estamos passando é um deserto, porque estamos numa luta difícil. Esse tempo está provando a nossa fé, está mostrando os verdadeiros cristãos que somos. Então, esse tempo é um tempo que realmente está sendo algo bem difícil na nossa vida. Então, vamos falar sobre o deserto. O deserto, como aconteceu com Felipe, que se encontra lá em Atos 8, 26, foi um deserto para que Felipe conseguisse ganhasse uma alma. Então, esse deserto teve um propósito. E todo deserto tem um propósito. Por mais difícil que seja, todo deserto tem um propósito. O deserto não vai acontecer, o deserto somente para você chegar lá, tudo mais, você chegar lá e não ter um propósito. Vai ter um propósito sim. Então, todo deserto tem um propósito. E eu vou ler lá em Atos 8, 26. Então, pega sua Bíblia aí e bora ler. Atos, capítulo 8, versículo 26. Aproveite e pega sua Bíblia para você ler também. Então, lá em Atos 8, 26, diz assim, que é Felipe e Eunuco.
O anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vai para o sul, vai pelo caminho que está no deserto e que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e foi. Eis que um eunuco etíope, nossa, que nome diferente, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, vieram para Jerusalém para adorar. E estava de volta assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e o acompanhe. Correndo Felipe ouviu lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques de quem o profeta está falando. Fala de si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando por esta passagem da escritura, explicou e lhe anunciou a Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. O eunuco disse: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e o eunuco não ouviu mais, seguiu seu caminho cheio de alegria. Mas Felipe apareceu com Azoto, e passando diante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, o deserto aqui teve um propósito em Felipe, que o propósito do deserto foi que Felipe ganhasse uma alma. Então, na nossa vida, o propósito em passar pelo deserto vai ter um propósito. Assim como em Felipe, na vida de Felipe, ele foi parar no deserto por causa de uma alma, para que essa alma fosse salva, entendeu? Então, quando você passa pelo deserto, tem um motivo, tem algo. Você não vai simplesmente passar pelo deserto por passar. Vai ter um propósito. Todo deserto tem o seu propósito, igual o de Felipe. O de Felipe, como eu já disse, era ganhar uma alma. E assim que ele ganhou essa uma alma, ele saiu, o Espírito Santo tirou ele logo lá do deserto. Então, você vai passar pelo deserto na sua vida para que Deus venha te usar, para que você venha ajudar uma alma, para que você venha ter um testemunho para contar, para que você venha, ajudar as outras pessoas. Então, o deserto que você vai passar não vai ser um deserto que vai te matar, ou que você vai morrer lá, que você vai... entendeu? Vai ser um deserto que você vai passar, mas você vai passar esse deserto e você vai sair dele assim quando o propósito de Deus se cumprir. Então, o deserto vai te deixar mais forte e vai te ajudar. Também, e inspira outra pessoa, entendeu? Passa pelo deserto, inspira outra pessoa. Igual quando a gente tem um testemunho, quando a gente passa pelo deserto, a gente tem um testemunho. Tem aquela pessoa lá na igreja, tem aquele irmão que fala: uau, ele conseguiu vencer o deserto. Então, inspira as outras pessoas. Então, passar pelo deserto não é uma coisa que vai te matar, porque Deus não vai te dar algo que você não aguente carregar. Deus vai te dar algo que você aguente carregar, entendeu?
E também tem no caso de Moisés, que também passou pelo deserto. Já no caso de Moisés, era para a pessoa ficar mais próxima de Deus, para a pessoa ficar mais próxima de Deus, no caso de Moisés. Que fala aqui, porque Moisés passou no deserto e tudo mais. E no caso de Moisés, foi para a pessoa ficar mais próxima de Deus. Então, todo deserto tem algo, sabe? Tem um propósito. Então, por mais que é difícil, por mais que a luta é grande, por mais que esse deserto parece que não vai passar mais, por mais que esse deserto tá há anos aí, você tem que continuar persistindo, porque desistir não é uma opção. Eu sempre falo pra mim mesmo, desistir não é uma opção. E tudo que você tá vivendo hoje, todo esse deserto que você tá passando hoje, amanhã vai valer a pena. Toda essa luta que você tá passando, que você fala, meu Deus, isso não vai passar mais, que você pensa em desistir, Deus está trabalhando em meio a esse deserto. Mesmo que Deus esteja em silêncio, saiba, Deus está trabalhando, porque Deus nunca vai te deixar sozinho. Você não está nesse deserto sozinho. Talvez você olhe ali, não tem ninguém, mas olhe com os olhos espirituais. Jesus está com você. Jesus jamais vai nos deixar só. Então esse deserto que você está passando é uma aprendizagem para a sua vida, sabe? É algo que vai te fortalecer, que vai te ajudar. E é algo que pode parecer ruim. Parece ruim realmente, porque ninguém gosta de passar pelo deserto. Mas crente que não passa pelo deserto, esse crente pode ver que não tem algo aí que tá batendo muito bem não. Porque todo crente que é crente mesmo passa pelo deserto. Então, você tem que passar pelo deserto, porque todos nós que somos crentes passamos. Também tem no caso de Jesus, no exemplo aqui também de Jesus, como eu já falei de Felipe e de Moisés, também tem Jesus que foi tentado no deserto, que foi para testar, sabe? O inimigo tentou Jesus 3 vezes, e olha, se o inimigo tentou Jesus, imagina nós, que somos humanos, entendeu? Então o inimigo tentou Jesus 3 vezes, e nesse exemplo de o inimigo ter tentado Jesus 3 vezes, dá pra gente perceber que foi tipo um teste, sabe? Para provar a pessoa, testar, sabe? Então, no exemplo de Jesus, foi, e fala lá na palavra de Deus, sobre a tentação, que o inimigo tentou Jesus, se encontra lá deixa eu caçar aqui. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 1 em diante, fala da tentação que o inimigo tentou Jesus, que diz assim: a tentação de Jesus, que também tem uma parte lá que está mostrando em Mateus e Marcos. E então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada naqueles dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse então: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Então Jesus estava aquele tempo lá, durante 40 dias, Jesus estava sem comer. E então, aqui está falando, pois durante 40 dias Jesus estava sem comer. E aí o inimigo já percebeu ali, e ele achou que é porque Jesus estava sem comer que Jesus iria cair em tentação. Porque 40 dias sem comer, gente. Jesus é santo, maravilhoso, porque Jesus conseguiu, nenhum ser humano, olha, o ser humano passa um dia sem comer, já tá aí tendo um desmaio, caindo, se encontrar ali uma comidinha, nossa, só a graça de Cristo. Então, o inimigo, na lógica dele, ele achou que por Jesus estar 40 dias sem comer, ele iria cair na tentação. E que ele iria fazer a pedra virar pão para ele comer. Por quê? Porque ele estava com fome. Então, o inimigo jogou essa. Então, Jesus disse assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra de Deus. Então aqui está dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra de Deus. Então,
Jesus mostrou para o inimigo que não iria cair na tentação, que o inimigo estava ali provendo, tentando fazer Jesus cair naquela tentação. Então, e o diabo levou, ele mostrou aqui. E o diabo, versículo 5, e o diabo levou e lhe mostrou num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque me foram entregues, e as dou a quem eu quiser. Portanto-se prostando me adorares. Então, o diabo estava ali falando que iria dar a Jesus as riquezas, as casas, tudo que ele achava que era dele. Então, ele estava ali falando para Jesus o adorar, como ele faz com as pessoas. As pessoas fazem pacto hoje e aí conseguem ser ricas, né? Rica só de dinheiro, porque de alma tá podre. Então, a pessoa ali troca a sua alma por dinheiro, troca a sua alma por fama, como tem muitos casos aí de atrizes, atores que não conseguem chegar à fama e aí decide fazer um pacto, porque para eles essa é a solução, só que não é, né? Então, ele tentou fazer isso com Jesus, mas Jesus não é o ser humano, Jesus não é pecador. Então, Jesus, claro que Jesus não caiu na dele. Então, Jesus respondeu assim, quando o inimigo falou, portanto, se prostrarem e me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu assim, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, como está escrito, Jesus falou que só a Deus servirá. Por quê? Porque a gente não deve adorar nenhum outro Deus. Deus, ó, D minúsculo. Porque Deus só existe um, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, aleluias. E a gente não deve adorar nem o inimigo, nem pessoas, não podemos idolatrar com as pessoas, não podemos adorar essas pessoas. Porque a pessoa vê assim que a pessoa idolatra tanto como uma pessoa, que misericórdia, porque é algo bem triste, viu? Só a misericórdia de Deus. Então, irmão, se você aí idolatra alguém, misericórdia. Pensa que só podemos adorar a Deus. E só podemos adorar a Deus. Então, está escrito assim. Então o diabo o levou a Jerusalém e colocou sobre a parte mais alta do templo. E disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Então o inimigo achou que Jesus seria, né, se jogaria de lá. Ele tentando Jesus, na cabeça dele, Jesus iria se jogar para mostrar que Jesus tem poder, sabe? Jesus é maravilhoso, mas Jesus não caiu na tentação. Por quê? Porque diz, não tentarás o teu Deus. Então, não pode tentar o Senhor. Jesus tem todo o poder, Jesus pode fazer tudo, mas Jesus não caiu na do inimigo. Então, Jesus disse assim, porque o inimigo disse assim, primeiramente, ele disse, antes de Jesus falar, ele disse, porque está escrito, ele ordenará os seus anjos ao teu respeito para que te guarde. E eles te sustentarão nas mãos, para nunca tropeçares em pedra alguma. Então, possamos já perceber aqui que o inimigo conhece a palavra de Deus, e sabemos, porque ele já esteve no céu, né? E aí, pois é, já esteve no céu, mas não está mais. Então, ele conhece a palavra de Deus, então ele tentou fazer Jesus se jogar de lá, tentando o Senhor Jesus, mas Jesus não caiu novamente, nunca cairá na tentação. E Jesus lhe respondeu, está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando terminaram todas essas tentações, que foram 3, o diabo se apartou dele até o tempo oportuno. Então, essa tentação aqui, que o diabo tentou a Jesus, foi para testar Jesus, sabe? Para fazer... Ele achava que Jesus iria cair na tentação dele, porque ele, o inimigo,
sabe que Jesus tem todo o poder, mas ele achava que Jesus iria se jogar lá de cima ou fazer a pedra virar pão, etc, para mostrar, né, que teria poder, mas Jesus não caiu na tentação, pois Jesus é sábio. Então, possamos ver aqui que, nesse caso que Jesus passou pelo deserto, foi para provar Jesus, sabe? Uma provação a Jesus. Então, vai ter tempos na nossa vida que a gente vai passar pelo deserto, sim. E quando a gente passar pelo deserto, vai ser para testar a gente, vai ser para provar nós. E aí, Jesus vai ver se realmente vamos vencer a tentação, se realmente vamos sair desse testamento aí de ser testados, se vamos sair como vencedores ou se vamos cair na tentação. Então, existe o deserto que é para você ajudar as almas, como de Felipe, que foi um deserto para que ele conseguisse uma alma. Assim que ele conseguiu uma alma, Felipe saiu do deserto. O Espírito Santo de Deus tirou Felipe do deserto imediatamente. Então vai ter desertos que você vai passar para acontecer algo, para te ensinar algo, para você ajudar tal pessoa. E aí, assim que você fazer o propósito de Deus, que você estava ali no deserto, o Espírito Santo de Deus vai te tirar. Entendeu? Então não questiona, porque se você está passando pelo deserto, é porque crente que não passa pelo deserto é crente que não está firme com Deus. Então se você está passando pelo deserto, irmão, dá aleluia, porque não é ruim não. É ruim, parece ser ruim, sabe? Tipo assim, a gente chora e tudo mais, mas se a gente olhar pela lógica aqui, passar pelo deserto não é ruim, que está provando que realmente estamos firmes com Deus. Então, aqui, os irmãos que Rentiele, não sei o nome dela, mas oi, linda, tudo bem? Então, se você chegou agora, eu vou salvar o vídeo, tá bom? A live. Então, e Moisés também, que você não estava vendo, Moisés também passou pelo deserto para ficar mais próximo de Deus. Então, tem o deserto também que Moisés passou, que era para ficar mais próximo de Deus. E eu já li aqui em Lucas, capítulo 4, foi sobre a tentação de Jesus. E também teve o deserto que João Batista passou pelo deserto para pregar. Então, João Batista também passou pelo deserto. Então, se vocês perceberem, como Felipe, como Moisés, grandes profetas também passaram pelo deserto. Se eles passaram, nós também passaríamos, gente. Todo cristão vai passar pelo deserto, é óbvio. Tá? Então, se você não tá passando pelo deserto, misericórdia. Então, se você tá passando pelo deserto, é um bom sinal. Por mais que pareça não ser um bom sinal, mas é um bom sinal sim. Então, o povo de Israel também passou pelo deserto. O povo de Israel passou pelo deserto e foi no deserto que eles viram as maiores maravilhas, os maiores milagres de Deus. Então, você vai passar pelo deserto para que vocês vejam as maravilhas de Deus. Por quê? Ontem estava o irmão pregando lá na minha igreja e algo muito importante que ele disse e que eu meditei foi que como é que você vai saber que Deus cura se você não ser curado? Como é que você vai saber que Deus liberta se você não for libertado, entendeu? Então, vai ter feridas, vai ter provas que vai ser para Deus provar que está na sua vida, para Deus te mostrar o milagre dele. Então, esse deserto aí, por mais que pareça algo muito difícil, vai ser para mostrar as maravilhas, os milagres de Deus em sua vida. Então, em vez de reclamar do deserto, tô aprendi bastante sobre o deserto, em vez de reclamar, dá glórias a Deus, fala, tipo, Deus, me tira desse deserto quando for tua hora, porque, sabe, às vezes a gente questiona muito, mas a gente não entende o propósito de Deus. Então, tem desertos que você passa para você virar um cristão maduro, um cristão fervoroso, um cristão que conhece mais de Deus, um cristão que
que teve alguma, sabe, qual é o nome que eu posso dizer? Experiência. Um cristão que teve experiência com Deus. Então, o deserto não vai te matar, não. É só para te fortalecer, para mostrar que Deus é na sua vida. E vai passar, no tempo de Deus vai passar. Não vai passar no seu, não vai passar no meu tempo, vai passar no tempo de Deus. Porque os planos de Deus são perfeitos, bons e agradáveis, o nosso não. Então, a gente tem que enxergar o deserto como algo bom, sabe? Não enxergue a luta que você está passando como algo que vai te matar, que você vai desistir, que você vai sair da fé, se você vai sair da igreja. Não, enxergue o deserto como algo que vai te capacitar, um testemunho, sabe? Daqui a pouco eu vou contar pra vocês testemunho. Então, a partir do momento que eu comecei a enxergar o deserto como testemunho, tudo assim esclareceu. Porque quando você vê o deserto, você vai começar a murmurar, você vai questionar, e tem pessoas até que blasfemam. E chega a algum ponto bem grave, entendeu? E aí a pessoa vai morrendo espiritualmente, e aí ela quer sair do deserto, mas entra num buraco que é bem pior do deserto que ela estava passando. Então, é bem melhor você deixar os planos de Deus concretizar na sua vida. Meu Deus, que palavra difícil. Então, é bem melhor você esperar os planos de Deus, como Deus quer, como Deus tá ali, sabe, fazendo, do que você se apressar, porque tem muitas pessoas que Deus tá reservando algo muito lindo na vida dela. Deus está ali, sabe, já planejou tudo, Deus colocou assim, e já Deus só está preparando, Deus só está esperando o tempo dele, sabe? Deus só está ali, sabe? Porque com nós quer que saia logo, mas Deus é calmo, Deus é perfeito, Deus é agradável, Deus sabe o momento certo. Então, Deus está ali, sabe, colocando tudo em ordem para que no momento certo a tua vitória chegue, para que no momento certo você perceba que aquele deserto, aquilo, tudo que você está passando vai ser um testemunho. Então, Deus está ali planejando. Agora tem pessoas que se apressam e vai por elas mesmas. E essa é a razão de muitos fracassos na vida do ser humano. Porque o ser humano vai lá, se apressa, corre na frente, faz como quer, entendeu? E aí o ser humano acha que tá bom demais. Porque, sabe, tem pessoas que querem realmente passar na frente de Deus. Como tem pessoas que começou pequenininho assim, ó, e Deus foi capacitando, Deus foi ali ajudando. Deus fez tudo. Por quê? Porque Deus que faz tudo na nossa vida. Então Deus foi ali colocando tudo em ordem, colocando aquela pessoa, e aquela pessoa foi assim, crescendo espiritualmente. Tem um nível que a pessoa, sabe, um exemplo aqui, Deus vive todo mundo, mas a pessoa vai lá, um irmãozinho que senta ali, sabe, glória a Deus, senta ali na cadeira, tudo mais, a igreja, e não tem cargo ainda, ou ainda não prega, se acha pouco, todo mundo acha que aquele irmãozinho ali não presta, e que, porque tem misericórdia, tem um povo assim que acha que o irmão só por não ter cargo na igreja é menos do que o que tem cargo na igreja. Está muito errado. Tem muita pessoa que tem cargo na igreja que está fria espiritualmente demais. E aquela pessoa que não tem cargo na igreja está cheia de Deus. Então, jamais se acha melhor do que o outro. Isso é muito feio. E Deus não se agrada dessas coisas. Então, voltando ao que eu estava falando aqui, aí a pessoa ali, Deus vai capacitando, a pessoa vai crescendo espiritualmente. Aí aquele irmãozinho lá que sentava no banquinho da igreja, aí ele vai lá e o irmãozinho começa a ser pregador, começa a cantar bem, começa a louvar bem, aí ora, aí a pessoa já vai subindo o ego pra cima, como que se ela que fizesse tudo, que ela que ajeita as pregações, que é mérito dela. E aí a pessoa vai crescendo, sabe? Vai achando que Deus não ajudou ela, que foi mérito dela, que tudo quem fez foi ela. E começa a se achar demais e abandona a fé, abandona Deus e agora faz tudo por conta própria. Então, essas pessoas que têm a tendência de ir por fracasso. Não tem a tendência, vai por fracasso.
Porque essas pessoas é as que abandonam a Deus por achar que pode fazer as coisas sozinho. Então, nunca passe na frente de Deus. Se você quer cantar, gente, ora, peça a Deus pra abençoar ali seu caminho, para que os planos de Deus venha se cumprir nas suas vidas, porque uma oração que eu aprendi a fazer e também vou falar aqui pra vocês fazerem, que é algo muito importante, crente que é crente, que quer a vontade de Deus faz, que é, antigamente assim, eu orava pra Deus realizar os meus sonhos. E aí eu parei pra perceber que os meus sonhos talvez não são sonhos de Deus pra mim. Entendeu? Então, toda vez que eu oro, eu falo, Deus, realize os sonhos do Senhor na minha vida e não os meus, porque os teus são perfeitos, maravilhosos, agradáveis, e os meus não são. Realize a tua obra conforme o teu querer e não conforme o meu querer, entendeu? E se você, igual tem várias meninas aqui que também tem o canal e tudo mais, eu sempre oro e te falo bem assim, é algo muito importante você já começar a orar, que é você falando, sabe? Deus, se eu oro assim, sabe? Meu Deus, se for pro meu canal crescer para a honra e glória do Senhor, que crescer demais, muito, conforme o Senhor quiser. Agora, se for crescer para mim se achar melhor do que as outras pessoas, para eu achar que é para minha honra e glória, não deixa crescer jamais. Por quê? Porque quando o ser humano começa a achar que o mérito é dele, que ele que fez aquilo, aí o ser humano vai entrando no poço, até que ele tá ali no poço, que para ele conseguir se redimir na fé, novamente, é totalmente difícil. Então, que a gente venha fazer essa oração, que a gente venha deixar os planos do Senhor ser sobre a nossa vida. Então, o testemunho que eu vou contar para vocês aqui. Há uns 3 anos atrás, desde pequenininha, eu tenho umas baboseiras, misericórdia. É até triste falar isso, gente. Eu tô até triste, sabe? Dói meu coração em falar essas coisas. Mas eu sei que tudo foi pra um testemunho e que vai ajudar muitas pessoas. Então, eu sempre desde pequenininha tinha umas baboseiras, tipo assim, se eu não voltar do mesmo, eu rodava a casa assim, e aí pra mim, se eu não voltasse do mesmo lado da casa, aí iria acontecer alguma coisa ruim com alguém, vocês acreditam? Eu tinha isso na minha cabeça, sério, e o inimigo trabalhava na minha mente, sério, isso daí não é normal de uma criança de 9, desculpa aqui, consertando o banquinho. E isso não é normal de uma criança de 9 anos, de 6 anos ter. Isso não é nada normal, sabe? Então, eu quando era pequenininha, eu tinha essas coisas. E aí, há uns 3 anos atrás, há 3 anos eu creio, e aí eu comecei a ter uma ansiedade, misericórdia, e eu tinha uns pensamentos horríveis, e aí era bem horrível mesmo, era bem ruim demais, e eram coisas absurdas, sabe? Então, e aí, nesse tempo, eu ficava me perguntando por que Deus não me curava, porque Deus tinha falado em meu coração que iria me curar. E aí eu ficava sempre querendo saber por que Deus ainda não tinha me curado. E aí eu não entendia, sabe? Pra mim já tava na hora de Deus me curar, eu já tinha sofrido demais. E aí até hoje eu tenho, como eu disse no meu vídeo lá no canal, eu tenho uma ansiedade, que misericórdia. Mas eu tô bem melhor. Olhando pra a Milene de uns 2, 3 anos atrás e olhando hoje, eu tô maravilhosa. Porque a ansiedade mexe muito com você, faz uma coisa horrível nos seus pensamentos, sabe? E aí, sabe, eu sei que se não fosse Deus na minha vida, eu teria endoidado, enlouquecido totalmente, tido um surto. Então, a gente tem que perceber o quão Deus tem cuidado de nós, sabe? Eu sempre paro e penso, nós temos um Senhor, um Salvador, um Pai, um médico, um professor, um cuidador, sabe? Temos tudo, tendo Deus você vai ter tudo, tendo Deus tem tudo. Então, e aí eu tinha vários pensamentos ruins, e aí tinha horas que eu falava, Deus, eu não aguento mais, sabe? Quando o ser humano já tá ali no limite, sabe? Já tá ali dando aquele grito de socorro. Pois é, eu tava daquele jeito.
E aí eu não tava aguentando mais nada. E vocês sabem que quando a gente tá desse jeito, o inimigo começa a trabalhar no ouvido da gente. Como algo que eu sempre agradeci a Deus, que eu vi no jornal, vi as pessoas. E aí eu falava, Deus, muito obrigada. Que nunca ter tentado um suicídio, sabe? Porque ou ter pensado como iria fazer um suicídio, porque é algo até muito que pra contar, eu fico assim meio, sabe? Mas tem coisa na sua vida que vai ser um testemunho, que vai ajudar muitas outras pessoas. E eu sei que tudo isso que eu passei vai ser um testemunho que vai ajudar as outras pessoas. A partir do momento que eu olhei assim, tudo mudou, sabe? Eu tô em paz, eu tô bem. E aí, nesse tempo, eu buscava Deus. Há 2 anos atrás eu buscava Deus, que a gente diz a verdade. E aí eu buscava Deus quando tudo estava ruim, quando tudo ficava bom, quando os pensamentos acalmavam ali. Eu totalmente assim, desconectava do mundo espiritual, sabe? Eu não orava com a mesma frequência, eu não buscava tanto, eu não gostava de ouvir pregações. Hoje eu amo, tem alguém pregando, eu tô assim, ó. Eu tô assim olhando, hoje eu amo, porque a pregação é Deus falando, sabe? Então, é algo muito lindo. Então, hoje eu amo demais. E aí, eu era uma pessoa assim, sabe? Gente, a minha mente ficava trabalhando assim, dia, noite, sabe? E aí, na hora de dormir, pra mim era um alívio. Tem até algo que é, tipo assim, às vezes, acordar era um fardo. Era tipo, entendeu? O sono era aquilo ali que tranquilizava. E tinha pensamentos totalmente horríveis. Tudo de horrível que você pode pensar aí, sabe? Esses pensamentos traziam. Porque quando você tem ansiedade, é uma luta. Tipo, os pensamentos vão pegar aquilo que eles sabem que você jamais quer pensar. Parece que ali vai adivinhar tudo. É algo, meu Deus do céu. Por isso eu falo, tipo, ansiedade e depressão tem um lado espiritual, sim. Tem sim. E aí, tudo aquilo que eu não iria pensar jamais foi contra mim, entendeu? E aquilo ali me afetou psicologicamente assim, demais. E aí, em um ano mais ou menos, ano passado, eu comecei a fazer uma oração. Eu orava todo dia de tarde. Nossa, eu amo demais orar de tarde. E aí eu orava de tarde direto. Aí Deus me respondeu. Deus já tinha me respondido. E Deus me respondeu novamente em um pregador de fora, que foi pregar lá na minha igreja. E eu nunca nem tinha ouvido o pregador, sabe? Nunca vi aquele pregador. E aí eu nem tava pensando que era comigo. Eu fechei o olho na hora que pediu. Assim, eu fechei o olho, levantei a mão, senti o pregador ali passando a revelação que Deus iria me curar e tudo mais. E ali foi um alívio pra mim. Então, o que eu quero falar é que o pregador passou pra mim. Ano passado, eu acho que foi faltando uns 2, 3 meses pro ano acabar. E aí, todo ano eu falava, esse ano eu não vou ter mais ansiedade, esse ano eu não vou ter mais pensamento ruim. Então, pra mim, todo ano eu pensava assim, mas não é como eu quero. Isso que eu quero fazer vocês entenderem, não é como a gente quer, sabe? A gente vai passar pelo deserto e a gente vai querer sair sim. Te falo porque eu quero, sabe? Eu quero sair, mas não é no meu tempo não, é no de Deus. E aí todo ano falava, e aí chegava no início do ano e tava ali Milene, com ansiedade, pensamentos ruins de novo, e eu pensava, meu Deus, o que acontece? O Senhor falou que vai me curar, por que ainda não? E aí começa o ser humano questionar, né? Porque somos humanos, somos falhos. E aí eu questionava direto. Aí chegou esse ano, tudo bem, eu ainda creio, foi em 2019 eu falei, e esse ano também eu falei, eu não vou pensar mais pensamentos ruins e não vou ter mais ansiedade. Estamos em agosto e eu tenho ansiedade. E ainda ando os pensamentos velhos aí, porque quem tem ansiedade tem esses pensamentos, infelizmente. E aí ainda anda essas coisas ruins. Do trem ruim, que isso daí, gente, não é uma coisa aí, não é uma coisinha assim, é um trem ruim que fica
fazendo a vida da pessoa ser horrível, mas graças a Deus eu estou em paz. Porque Jesus, eu passei a buscar o Senhor realmente na minha vida, e a partir do momento que eu passei a buscar o Senhor realmente, eu tô muito bem. Olhando pra hoje e olhando pra antes eu tava em algo tão ruim, cheguei num estado tão pá, que tipo, sabe, eu não sabia como eu estava aguentando, mas hoje eu sei como é que eu estava aguentando. A mão de Jesus e sempre esteve ali me sustentando. Então, por mais que esse deserto é ruim, por mais que você às vezes não vai você vai achar que não vai aguentar, Jesus vai estar ali te sustentando. Jesus vai estar ali, sabe, te ajudando, porque Jesus está carregando o nosso fardo. A partir do momento que aceitamos o Senhor, não carregamos nossos fardos sozinho, não. Jesus, e Jesus está ali carregando para nós. Então, é algo muito, muito bonito, muito importante. Então, esse ano, eu, sabe, fiz algo com Deus, assim, bom, maravilhoso. E eu sei que ano que vem eu vou vir aqui e vou contar. Eu fui curada da ansiedade. Porque quando você faz algo com Deus realmente, sabe? Quando você faz um voto, um propósito, você ora, você busca, você tá ali e pede Deus, você sabe? Você tá ali na fé, você sabe? Como fala num versículo da Bíblia, se você ter fé do tamanho de um grão de mostarda, nossa, vai ser maravilhoso. Tudo que você crê em nome de Jesus, vai acontecer. Então, basta você ter fé. Então, o que eu quero explicar é que mesmo eu passando tantas coisas ruins, eu jamais desisti, sabe, do Senhor. Eu sempre agradeci, eu agradeci no final de 2019, na virada do ano. Eu agradeci e falei, Jesus, muito obrigada por eu nunca ter cometido suicídio. Por quê? Porque eu via muitas meninas no Facebook, as pessoas ficam aí divulgando a morte dos outros, e aí eu via muitas meninas se matando, muitas meninas não aguentando, e eu falei, Jesus, como é bom te ter. E aí eu falei, Jesus, sem o Senhor eu não aguentaria. E se eu me lembro, eu chorei. E toda vez que eu falo, eu choro, sabe? Eu não sei, porque aí eu não tô chorando ainda, sabe? Mas eu chorei, sério, chorei demais. As minhas orações, como Deus sempre agradeci por nunca ter tentado suicídio, foi algo que eu sempre chorei, porque se a gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus tem nos sustentado, a gente tem que agradecer. Porque por mais que a luta é difícil, nosso Deus é maior. Então, hoje, eu tô, graças a Deus, com o meu canal, eu tô bem, tô com Deus, Jesus, Espírito Santo de Deus, primeiramente. Estou na presença de Deus, estou bem, estou feliz. E eu sei que no tempo de Deus, tudo vai acontecer na maneira que Deus quer. E que eu vou ser curado sim, sabe? Eu vou sair desse deserto sim, no tempo de Deus, não é no meu não. E que tudo isso que eu passei vai ser um testemunho para a vida das outras pessoas e para ajudar muitas almas, muitas vidas. Então tudo que passamos tem um propósito, eu não tô passando por isso à toa, sabe? Desde o momento que eu comecei a passar por isso, eu virei uma cristã de verdade, sabe? Como eu disse, eu não sei, eu não era totalmente assim cristã, eu sou verdadeira. E aí, desde o momento que eu fui tendo essa doença e tudo mais, eu fui buscando mais o Senhor, fui me aproximando de Deus, fiz o meu canal, fiquei forte espiritualmente, minha maturidade cristã melhorou, posso dizer, 1 milhão de vezes mais, sabe? Eu não era uma cristã assim, madura, hoje eu sou. Hoje eu entendo, hoje eu quero buscar Deus, quero ir mais fundo com Deus. Então, esse deserto me aproximou de Deus, esse deserto me fez amadurecer, mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de tratar as pessoas, de agir. Então, o deserto que você vai passar não vai te matar, apenas vai te ensinar, vai te aproximar de Deus, vai te ensinar que no tempo de Deus vai se cumprir, no tempo de Deus vai acontecer, não é no nosso tempo não. Então, tudo isso é temporário, porque por mais que o deserto dure, como aconteceu comigo, dure 3 anos,
dure 20 anos, 4 anos, uma hora você vai sair, irmão. Então tenha fé em Deus, peça a Jesus força, não saia da presença de Deus. Se você está desanimado, tem de bom ânimo, Jesus em seu mundo também venceremos em nome do Senhor Jesus. E pela graça de Deus, tudo de bom vai acontecer, nada de mal vai acontecer não. E eu tinha marcado um versículo aqui da Bíblia, eu acho que eu já li. Deixa eu ver. Acho que eu já li. Aqui sobre Moisés, que quem chegou agora, que a Renatiele, não sei o nome dela, ela não viu essa parte, e quem chegou agora também, eu falei aqui sobre Moisés, que foi para o deserto também, como Felipe foi para o deserto, Moisés foi para o deserto, Jesus foi para o deserto, foi tentado no deserto. Então, pessoal, todos nós vamos passar pelo deserto. Se Jesus passou pelo deserto, imagina nós. João Batista passou pelo deserto, o povo de Israel passou pelo deserto, foi para que eles vissem as maravilhas de Deus, para que eles vissem os milagres de Deus. Então esse deserto que eles passou foi algo bom, porque eles viram o poder de Deus. Então esse deserto ajudou eles. Então o deserto nem sempre vai ser pá, entendeu? E todo deserto tem um propósito. E o propósito você vai só entender depois que você sair daquele deserto ou quando Deus estiver ali trabalhando. Porque tem um hino que fala, e eu concordo plenamente, a gente não vê, mas Deus está trabalhando, sabe? Deus não para, jamais. Então a gente não vê, mas Deus está ali trabalhando, Deus está ali fazendo tudo acontecer do jeito que Ele quer. Então, vou ler aqui, quando Deus falou com Moisés, no meio da sarça ardente. Então, eu vou ler aqui. Então, acompanhe aí, ó. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus, aleluias. Então, já acharam? Espero que vocês tenham procurado aí. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Moisés estava apacentando o rebanho, de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele levava o rebanho para uma parte distante no deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele viu, e eis que a sarça ardia no fogo. E todavia sarça não se consumia. Então a sarça não se consumia. E Moisés disse: eu irei ver esta maravilha, e por que a sarça não se consome? E o Senhor viu que ele ia para ver o Senhor, e Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Este disse: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui, tire teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ainda ele disse: eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque teme olhar para Deus. E o Senhor disse: eu vi a miséria de meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa de seus opressores. Eu sei de seus sofrimentos. E desci para salvar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e vasta, para uma terra que corra leite e mel,
para o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Eperizeu, algo assim, irmãos, é difícil, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e eu vi os tormentos com que os egípcios os oprimem. Vai, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo. Perdão, irmãos, é que eu olhei assim rapidinho e tá assim, continuando aqui. Para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E ele disse: eu estarei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servirei a Deus neste monte. E Moisés disse a Deus: eis que eu irei aos filhos de Israel, e lhes direi: ó Deus de vossos pais, me enviaram a vós, e eles me dirão: qual é seu nome? E eu que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, tô aqui no capítulo, até o capítulo 14, está dizendo assim, que marcar aqui para me continuar lendo. Então, aqui no capítulo 14, percebemos que Deus mandou Moisés ao deserto para que para que tirasse os filhos de Israel de lá, né? O povo de Deus. Então, Deus preparou Moisés. Teve um preparo aqui que Deus falou que estaria com ele. E trazendo para o dia de hoje, a gente pode perceber que antes da gente ir para algum deserto, Deus nos prepara antes, sabe? O deserto é um lugar de preparo, mas Deus também nos prepara para ir para o deserto. Se você ainda não entendeu, Deus jamais vai te colocar numa luta a que você não aguente. Deus sabe o seu potencial, o que você consegue. Aí você me pergunta: mas fulano de tal passou uma prova maior que a minha. Então, primeiramente, irmão, se você fica aí fazendo comparação de prova, que é uma prova grande, não deseja não, irmão. O que acontece? Misericórdia. Então, misericórdia, não fica aí competindo aí com seu irmão, não, querendo ir pro deserto maior, mostrar o mais forte, que talvez aí você não aguenta a carga, e pá, e aí você se arrepende feio. Então, desde já, não deseja o deserto dos outros, não, porque nem deserto assim, sabe? A gente gosta e fica desejando deserto dos outros, irmão, misericórdia. Então, agora aqui, voltando aqui, e Deus falou para Moisés que estaria com ele. Deus o preparou, Deus falou que estaria com ele, aqui como diz aqui, nenhum dos versículos aqui, no versículo 12, ele disse: eu estarei contigo. Então, Deus falou para Moisés que estaria com ele. Então, quando você passar pelo deserto, você pode olhar assim e pensar que não tem ninguém ali com você, mas Deus está com você. Sabe, enquanto você está passando pelo deserto, Deus está trabalhando, Deus está movendo para que venha ser algo bom para a sua vida. Como eu disse, a gente não passa por deserto só por passar. Tem um propósito, e esse propósito quem entende é Deus, não somos nós não. Entendeu? Então,
aqui Deus falou para Moisés que estaria com ele. Então, esse deserto, que eu não sei o que acontece na sua vida, como você tá vendo essa live, eu não sei como está o seu estado mental, como está a sua vida, como está aí dentro da sua casa, e em sua vida espiritual, quem sabe é Deus. Mas hoje eu te digo que por mais que esse deserto você esteja passando, por mais que pareça que não vai acabar mais, por mais que você esteja passando há anos nesse deserto, Deus está contigo. E quando Deus está com uma pessoa, quando Deus está conosco, nós temos que ter fé. Porque Deus estando conosco é uma bênção, sabe? A gente tem um guarda, um cuidador, um pai, um mestre, um Deus conosco. Nós temos o Deus dos deuses, entendeu? Então, quando Deus está conosco, não estamos sozinhos. Podemos olhar, sabe? E pensar que estamos sozinhos, sabe? Quem nunca pensou que Deus não respondia as suas orações e que Deus não escutava mais suas orações? Mas tá errado, não pensa isso, tá? Porque você pode pensar isso, você pode ir tentar desafiar Deus, fazer algo, depois acontecer algo ruim com você. Então não tenta desafiar Deus não, irmão. Um conselho aqui sério que eu tô te dando. Não tenta desafiar Deus não. Então, se Deus falar que tá contigo, vai em frente. Como diz, dá glória a Deus. Não questione. Na hora de questionar, cala a boca. Vai em frente, sabe? Vai em frente, continue andando, dando glória a Deus, porque quando o Pai tá conosco, a gente vai vencer, sabe? Deus não mudou, nem a palavra de Deus. Por mais que as pessoas tentem mudar a palavra de Deus, como eu tenho ouvido, como casamentos aí, que não tem nada a ver com nada, sabe? Pessoas aí querendo mudar os casamentos, que Deus deixou homem pra mulher, mulher pra homem, as pessoas aí tentando mudar a palavra de Deus, mudar o que Deus deixou, como Deus deixou. Saiba de uma coisa, a palavra de Deus, esta palavra aqui maravilhosa, santa, fiel, verdadeira, não vai mudar. Se você quiser que ela muda, não vai mudar. E então, a palavra de Deus nunca vai mudar e sempre vai estar como o Senhor deixou e como o Senhor quer. Entendeu? Então, como eu estava falando, estava puxando ali a barra das notificações pra não ficar na frente da live. Então, quando Deus está conosco, possamos crer no Senhor. Então, se você acha que Deus não está respondendo as suas orações, respira, calma, Deus está respondendo sim, sabe? Deus está trabalhando, Deus trabalha no silêncio, sabe? Tem muitas pessoas que acham que Deus só está trabalhando quando estiver ali falando com ela, trazendo revelações, porque tem uns crentes que é assim, irmão, não sei da sua vida, mas tem uns crentes que é assim. Fala que vai ter um pregador de fora, os crentes que não vai na igreja, fala que vai ter um pregador de fora, pregar, que passa a revelação, ó. Tem uns crentes que é assim, se você é o tipo de crente que é assim, irmãos, não faça isso, sabe? A palavra de Deus revela, pessoal. Deus está falando, a palavra de Deus está falando, sabe? A pessoa tá ali o Salmos 91 falando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aí tá lá, Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E tá lá também: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Então, tá uma revelação muito grande. Se você estiver com Deus, se você estiver firme, pode cair o mundo ao seu redor, ao seu lado, pode cair A, pode cair B, pode cair o mundo. Deus estando com você, Deus estando aqui do seu lado, não vai te atingir. Porque quando Deus está conosco, nada de mal acontece. Então,
Busque ao Senhor verdadeiramente. Busque a Deus. Busque estar perto de Deus. Quer sair do deserto? Ore, busque e fale: Deus, no teu tempo, venha me dar forças. Assim que eu oro, venha me dar forças, que eu jamais venha pensar em desistir. Entendeu? E mude o teu jeito de pensar. Risca o jeito de pensar do deserto. Minha live aqui tá querendo encerrar, mas vou recomeçar uma aqui, é porque tá postando temzinho. Eu acho que eles colocam limite, então já volto aqui rapidinho, pera ainda.